Lucro real. Você sabe quando vale a pena esse tipo de opção para sua empresa? E muita gente tem muito medo do lucro real e tem muitos empresários pagando muito mais imposto do que deveria, simplesmente porque não soube fazer a escolha certa, que seria tributar a sua empresa no regime do lucro real. E aqui nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas em relação ao regime, principalmente se vale a pena ou não você optar por esse regime para sua empresa, independente do tamanho dela, porque tem muita gente que começa uma empresa, abre uma empresa e já faz a opção pelo lucro real, porque já verifica que é muito mais vantajoso. Então eu vou trazer todas as regras aqui, trazer dicas importantes para você, então fica comigo nesse vídeo. Depois eu vou pedir para você, se você tem uma empresa de lucro real, quer transformar a sua empresa tributar no lucro real para reduzir a sua carga tributária, você pode entrar em contato conosco com os links direto aqui na descrição desse vídeo. Primeiro ponto, antes de você decidir optar pelo lucro real, é você entender que você precisa ter uma estrutura de organização, uma estrutura financeira de controle que possa possibilitar você contabilizar todas as entradas e todas as saídas para que você possa realmente tributar no lucro real. E quando eu falo organização financeira, não é você ter um gestor financeiro, um gerente financeiro, dependendo da estrutura da sua empresa, ter um CFO, não é isso. A ideia é que, a princípio, você tenha realmente uma organização de tudo que entra e de tudo que sai na sua empresa, para que você possa realmente contabilizar entradas e saídas e assim apurar o regime ali dentro do teu lucro e aplicar os impostos. Então tem impostos que são aplicados direto na receita, que eu já vou explicar daqui a pouco, e o imposto de renda e a contribuição social, que são aplicados direto no seu lucro. Então eu já vou explicar isso aqui um pouquinho para você na frente, mas o mais importante é que você tenha clareza que você precisa de uma boa organização e estrutura financeira, ou seja, controle para que você possa optar pelo lucro real. Muita empresa no começo não dá muita importância para isso, acaba focando realmente em vender, em conquistar cliente e não melhora muito essa questão da gestão. Por não melhorar essa questão da gestão, tem um pouco de dificuldade de fazer opção pelo lucro real, mas é importante entender que tem muitas empresas que só vão sobreviver se estiver no lucro real. Outro ponto muito importante que a gente precisa entender, que as empresas que operam com uma lucratividade pequena e às vezes têm prejuízos financeiros relacionados principalmente nessa questão do lucro apurado, você pode utilizar esse lucro para poder no futuro compensar alguns lucros que você tem, e o limite é até 30% do lucro. Então o que acontece? Se você está abrindo uma empresa agora e você tem muitos investimentos iniciais, esses investimentos vão fazer com que, lançados em depreciações e nas suas despesas, faz com que você não tenha às vezes um lucro contábil e tenha um prejuízo contábil. Esse prejuízo vai fazer com que você possa pegar esse valor e compensar no próximo ano. E Altair, mas a empresa operar no prejuízo? Sim, algumas empresas, dependendo do modelo, elas vão operar no prejuízo. Inicialmente isso já está previsto, vai ter ali investimentos, e não quer dizer que o prejuízo fiscal tem a ver com o que você tem de receita hoje, ou seja, você não está faturando. Não, você está faturando, porém todo investimento que está sendo feito na empresa entra ali como custo da empresa e automaticamente vai reduzir o teu lucro. Então não quer dizer que você não está tendo dinheiro na empresa. Pode ser que está entrando dinheiro na empresa, porém todo ele está sendo reinvestido na empresa e você vai ter ali um prejuízo contábil e que pode ser compensado depois de esses 30% no próximo período, por exemplo. Outro ponto importante a gente entender aqui também é que a gente tem uma diferença entre as tributações. Então o Simples Nacional você tributa sobre o faturamento, o lucro presumido também o governo presume uma lucratividade para aplicar ali a alíquota de imposto, e o lucro real ele tem ali parte da sua tributação voltado dentro do faturamento, e o que mais pesa ali que você precisa tributar, que é a contribuição social e o imposto de renda sobre o lucro. Então existe uma diferença. Inclusive, pegando um exemplo que a gente precisa avaliar até para optar pelo lucro real, é quando você tem uma empresa, por exemplo, o governo presume que você tem 32% de lucro. Desse 32% de lucro, ali é aplicado os 15% e os 9% de contribuição. Então você paga o imposto de renda e você paga a contribuição aqui sobre esse lucro. E você também tem um valor que é do PIS e COFINS que você vai pagar. Quando você está no lucro real, não é o governo. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 15% de lucro na sua empresa. Então, o lucro é a base onde você vai aplicar a alíquota. A alíquota são as mesmas ali do imposto de renda e da contribuição social. Então, aplicando essa alíquota num volume muito menor de faturamento, que não é a presunção, mas é o lucro líquido, você vai reduzir a sua carga tributária. Outro aspecto bem importante são os créditos tributários que você tem direito. Então, tem muitas atividades que, mesmo estando no lucro real, a alíquota de PIS e COFINS é a mesma do lucro presumido, 3,65. Então, é importante também, tem muita gente que está tributando no lucro real e não está usufruindo que a atividade dele permita que a alíquota dele seja 3,65, tá? Esse é um ponto, uma dica aqui para você. Então, esse PIS e COFINS, já no lucro real, você consegue gerar e compensar créditos. Então, muitas vezes, você que tem mais contas,
compra mão de obra, compra produto, enfim, você revende, por exemplo, se está aí no comércio, você tem direito aos créditos. Os créditos são o quê? São impostos que são pagos anteriormente pelos os fabricantes ou pelos distribuidores, e ao comprar esse produto, você vai poder usufruir do imposto que foi pago para abater no imposto que você deveria pagar. Então, às vezes, você tem uma empresa que tem uma lucratividade menor do que o lucro presumido, você tem os créditos que você pode compensar de PIS e COFINS, você reduz a tua carga tributária usando o lucro real. Um ponto importante, quando você for pensar em implantar o lucro real na sua empresa, você precisa entender o seguinte: todas as suas receitas e todas as suas despesas e custos precisam ser contabilizados corretamente. Então, tem muita gente que comprava lá em meia nota ou comprava às vezes sem nota. Isso aí é inadmissível hoje, você ter numa empresa uma entrada de produto sem nota fiscal, até porque você não consegue vender com nota uma coisa que você não comprou. Mas tem uma dica importante: quando você for optar pelo lucro real, você vai gerar, se você está no simples ou no lucro presumido, você tem direito a créditos, né? A créditos em relação ao teu estoque. Então é importante primeiro também, além da gente fazer essa conta e gerar os créditos corretos para que você possa já compensar, a gente tem uma outra situação que é de quem você está comprando. Então, quando você passa para ser lucro real, os seus fornecedores têm que ser ou lucro presumido ou também lucro real. Para quê? Para você ter direito a todos os créditos gerados. Por quê? A empresa do Simples Nacional que você compra, ela gera um crédito, mas gera um crédito limitado. Vou dar um exemplo do ICMS. Se você tem um crédito de ICMS cheio de 18%, por exemplo, comprando de uma empresa de lucro presumido ou lucro real, quando você compra de uma empresa do Simples Nacional, você só tem o valor do ICMS que está dentro do Simples Nacional, que é um valor bem reduzido. Por exemplo, a primeira taxa de ICMS dentro do Simples Nacional no anexo 1 é 1,25%. Ou seja, se você comprasse de uma empresa dessa que gerasse só 1,25%, comparado a 18% de ICMS, por exemplo, que uma outra empresa podia gerar para você, você acaba perdendo muito dinheiro nisso. Então, você precisa, ao querer mudar para o lucro real, você precisa estruturar a sua cadeia de fornecimento para que a cadeia de fornecimento gere todos os créditos necessários para reduzir o imposto que você deve pagar. Outro ponto que você precisa verificar também são os custos que você tem em relação à folha de pagamento, os custos que você vai ter operacionais que podem ser interferidos, os valores desses custos, em relação à mudança também de regime. Então, é uma coisa que precisa ser também avaliada. Só que temos uma coisa muito importante, são os incentivos fiscais, que muitas das vezes eles só são disponibilizados para as empresas que estão no lucro real. Então, quando nós olhamos essas empresas de lucro real, a gente precisa avaliar, porque em vários estados, para várias atividades, nós temos benefícios fiscais que reduz muito o imposto tributado por aquelas empresas, estando optantes pelo lucro real. Então, tem muita gente que está no lucro presumido, e assim, a presunção do comércio, por exemplo, é menor do que o serviço, a presunção é 8%. Então, o governo presume que você tem 8% e ali ele vai aplicar o imposto de renda e a contribuição, o PIS e COFINS a mesma coisa, você está lá sob a tributação e você consegue compensar com os volumes que você tem de entrada, todos os impostos, e o PIS e COFINS, muitas das vezes você acaba não pagando realmente PIS e COFINS, certo? Porque você consegue gerar crédito nas suas compras e você faz a compensação, e você vai pagar sobre o lucro. Empresas que têm uma lucratividade pequena ou vão operar com prejuízos contábeis nos primeiros anos, elas têm que estar dentro do lucro real. Então, muita gente fala assim: tá aí, mas a minha empresa é pequena. Muitas vezes poderiam estar dentro do lucro real e pagando uma menor tributação. O medo das pessoas de optarem pelo lucro real, que espanta todo mundo, é apenas a organização financeira que toda empresa precisa ter. Hoje nós temos e-financeira, que cruza banco, tem a ECD, que é a escrituração contábil digital, que você, ECF, enfim, você tem várias declarações que já manda todas as informações para a Receita Federal. Então não tem como você ficar comprando mais com meia nota, não tem como mais você ficar comprando sem nota ou vendendo sem emissão de nota fiscal. Não dá mais para fazer isso. Isso é um amadorismo muito grande, tendo em vista todos os cruzamentos que a Receita Federal tem em relação a isso. Então, se você quer optar pelo lucro real, você precisa simplesmente se organizar com a mesma organização que você teria para os outros regimes. Então, agora a gente compreende que o lucro real pode ser sim uma ótima opção para a sua empresa e você pode conseguir reduzir a sua carga tributária. Por quê? Nós temos vários incentivos fiscais, nós temos incentivos estaduais também que abrange as empresas do lucro real, e nós temos várias áreas que têm incentivos do governo federal para reduzir a sua carga tributária, e muitas pessoas não sabem disso. Então, se você está ou tributando no lucro presumido ou tributando no Simples Nacional, é importante a gente analisar se vale a pena, porque pode ser que você esteja perdendo muito dinheiro. A gente já pegou situações aqui, e eu não vou nem falar das empresas que estão no Simples Nacional já estourando o limite de 3 milhões e 600 no ano, 300 mil, porque você paga o ICMS por fora, ISS por fora, mesmo estando dentro do Simples Nacional. Então, essas empresas fica quase impossível
impossível de você tocar um negócio, tem que ter um e-commerce, por exemplo, fica impossível você tocar um negócio no Simples Nacional pagando mais o ICMS por fora, porque com certeza absoluta você vai perder muito dinheiro. Então você tem que estar ali realmente no lucro real, tá? Tem estudos que a gente percebe que até empresas que estão faturando ainda 200 mil, 150, 200 mil reais já podem ir para o lucro real. Muita gente fala assim, 250 mil por mês, mas eles esquecem dos benefícios fiscais que nós temos para algumas atividades, para algumas vendas de produtos que eles são atingidos dentro do lucro real. Então, olhando assim pelo Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, fazendo uma conta sem conhecer os benefícios, pode ser que você acabe optando ali pelo Simples Nacional. Mas se você fizer um estudo e ver que tem benefícios fiscais naquela área em algum lugar, você consegue reduzir, pode ser que você vá para o lucro real e paga muito menos impostos, tá bom? Então é importante a gente entender, fiz um geralzão aí do lucro real para que você possa entender, vou trazer mais vídeos aqui, com certeza vai ajudar vocês. Então, se você precisa de uma empresa de contabilidade especializada, você pode contar com a nossa, o link está aqui na descrição, vai ser um prazer poder te atender e poder fazer a diferença para você, combinado? Um grande abraço, fica com Deus e até nosso próximo encontro.